Às vezes eu me pergunto se eu deveria continuar fazendo vídeos sobre política aqui. Mas aí eu cheguei à conclusão, porque na verdade quando eu criei o canal não era com esse objetivo, mas para falar a verdade eu estou gostando muito de fazer isso, né? Então, um problema, né? Você tem o livre-arbítrio para assistir ou não. Livre-arbítrio não, você tem a liberdade para assistir ou não. Muito tem se falado, né? Falou-se muito essa semana, né? Da acomodação, né? Do chamado centrão no governo Bolsonaro, né? E a última notícia, né? Foi exatamente ele ter recriado o Ministério das Comunicações, que estava integrado, né, ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, exatamente para acomodar o PSD, né, do Gilberto Kassab, colocando lá o genro, né, do Silvio Santos para mudar a comunicação do governo. Mas para você saber sobre este comentário, ficar por dentro aí desses comentários políticos, entender um pouquinho mais de política, né? A maioria dos professores, pelo menos os que eu conheço, né, eles fogem do debate, né? Eles querem pagar de isentões, de apolíticos, etc. E eu não sou assim, né? Vai ter que me aturar desse jeito. Obviamente que a política partidária pura, né, a politicagem, ela não é interessante, ela foge do ideal platônico, ela foge do ideal aristotélico, mas a gente precisa, né, debater isso para a gente não chegar num cenário como esse que nós chegamos. Porque, na verdade, o que levou a este cenário foi exatamente o discurso da apolítica, né? O discurso isentão. Então curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, comente e dê sua sugestão e contribua, né, para a formação de um pensamento político um pouquinho mais engajado. Pois bem, eu tava vendo, né? Eu virei eu gosto muito do Twitter, né? Eu escrevo pouco, mas eu acompanho muito. O Felipe Neto, né? Que agora, tipo assim, é o representante, né, da chamada esquerda caviar, né? Falando que a gente era para denunciar esse bando de safado do Centrão que só querem dinheiro. Não é assim. Política, é por isso que a gente não pode pensar a política como pensava Santo Agostinho. A gente tem que pensar a política como pensou Maquiavel. Política é isso. Não adianta. Por que você. Seria muito interessante, né, que as pessoas apoiassem causas baseadas apenas naquilo que elas pensam e basicamente pensando apenas no bem-estar do povo, da população. Mas não é assim, infelizmente, né? E a política no Brasil ela é muito fisiológica. O toma lá da cá no Brasil, ele existe praticamente desde o Império e não vai ser agora, infelizmente, que isso vai mudar, muito menos com a opinião do Felipe Neto. Então, na verdade, eu vejo digamos, a acomodação do Centrão do governo Bolsonaro, por incrível que pareça, com algo positivo. Você sabe por que é positivo? Porque esses caras vivem da política, sacou? Não é interessante para eles ter um governo autoritário. Não é interessante para eles ter um governo centralizador. Porque, obviamente, se o governo for autoritário ou centralizador, eles desaparecem. Então é óbvio que nesse momento, por incrível que pareça, a posição do Centrão é exatamente uma posição de tentar, digamos assim, apaziguar um pouco as coisas e fazer política. Essa indicação do camarada para o Ministério das Comunicações, não que eu goste dele, até porque não milita, né, no campo democrático que eu milito, né? Mas ele é muito melhor, por exemplo, que o tal do Valgarten, que é o chefe da SECOM, que é um olavista, né? Onde hoje, por exemplo, a SECOM, a Secretaria de Comunicação Social do governo, é a que mais espalha fake news, que mais, digamos assim, incita, né, essa militância bolsonarista aguçada, vamos colocar assim. Se esse camarada souber
né, fazer as coisas, vai engolir o Valgarta, porque para o Centrão, esse tipo de política raivosa, esse tipo de política centralizadora não é interessante. Então, na verdade, você está criando um ministério para um político e não para um olavista. Então, assim, tudo bem que do ponto de vista, digamos assim, sei lá, para as causas sociais, né? Não é bom, mas para a política é importante. E aí eu emendo, né, com uma situação que eu não acredito, que eu acho que isso, ao mesmo tempo, né, afasta a possibilidade de um impeachment contra o Bolsonaro e, ao mesmo tempo, talvez afaste a possibilidade de um golpe, que eu acho que o Bolsonaro não tem força para dá-lo, né? A gente está vendo aí um monte de situações, né, que tentam conter esses arroubos do Bolsonaro. Por exemplo, ele editou uma portaria que se permitia dobrar o número de balas, cartuchos de munições. Essa decisão foi derrubada. Ele tinha nomeado, né, para o IFAM, né, o Instituto Patrimônio Histórico Nacional, uma moça que era formada em hotelaria, sendo que o IFAM exige, né, que a pessoa seja formada em História, Arquitetura ou Antropologia, porque é um cargo técnico, né? Você olha lá, por exemplo, a igreja de São Francisco de Assis e Ouro Preto, tem que ser uma pessoa altamente qualificada para aquele quadro, para aquele cargo, né? Não pode ser uma pessoa qualquer, porque ela não sabe como preservar uma fachada, como preservar uma obra de arte, etc. É simplesmente por isso. Outra coisa também que deve ser barrado, aquela medida escrota, né, de poder indicar reitor, né, para a universidade sem consultar os membros das universidades, estudantes, técnicos administrativos, professores, etc. Caiu também aquela medida medonha, né, de ocultar, de esconder os dados da pandemia, né, o número de mortes, etc. Então, tipo assim, é um governo fraco. E diante de governos fracos, esse chamado Centrão, que é um grupo de partidos políticos menores, mas como eles são muitos, eles formam, né, um corpo no parlamento bem grande, né, que garante, por exemplo, a passagem ou não de um processo de impeachment. Agora, tem que lembrar o seguinte, esse pessoal não é ideológico, eles são políticos. Você vê que a política do Bolsonaro tá ruim, eles são o primeiro a rapar fora. Isso aí é certo, tá? Então, assim, a gente tem que olhar a coisa não do campo ideal do Felipe Neto, né? Que só vive de tweet, que só vive de vídeo no YouTube, né? A gente tem que ver a política na realidade, no dia a dia das pessoas, né? E não simplesmente parar com essa ingenuidade tola, né? Redundantemente falando, de que não gosta de política. Esse discurso isentão, ele não ajuda em nada, tá? Ele não ajuda em nada. Então, às vezes, eu tenho assim, uma postura meio radical que fala o seguinte: em vez de ser filiado a esses grupinhos que tem por aí, né? Esses grupos de jovens, não sei o que, não vou falar o nome porque possa ofender alguém, filia no partido político, tá? Você vê que hoje a gente tem lideranças ambientais muito importantes, tem lideranças muito importantes do movimento negro, tem lideranças importantes para a juventude. Siga essas pessoas, sacou? Vê o que elas têm que falar e não guarde o que eu vou te falar. A única saída para o Brasil ainda é a política. Me arruma outra saída, então.